para todo mundo, para todas as pessoas aqui presentes. Vamos iniciar a nossa atividade de hoje, enquanto outras pessoas vão entrando aí, porque a gente tem a fala do nosso diretor da Faculdade de Informação e Comunicação, que na segunda-feira ele não conseguiu estar presente conosco na abertura. Então, ele veio dar as boas-vindas para vocês, não perder essa oportunidade de dar as boas-vindas a vocês, que é o professor Daniel Cristino. Daniel, seja bem-vindo, a gente agradece demais a sua presença e eu passo a palavra para você. Gente, primeiro queria pedir desculpa por não ter conseguido comparecer na segunda, certo? E dizer para vocês, sim, sejam bem-vindos ao início do semestre letivo. O curso de Biblioteconomia EAD é um curso importante para a FIC, é uma tentativa pioneira na FIC, envolve muito a relação entre informação e comunicação e tecnologia. É o modelo para a gente evoluir para esse campo da educação à distância, usando métodos de ensino não presenciais, trabalhando dinâmicas de aprendizado relacionado com a tecnologia. Então, assim, é um curso muito importante. A gente agradece muito a professora Andréia por ter estruturado o curso, por estar conduzindo o curso como ela conduz. Ela conduz o curso muito bem, de forma muito organizada, né? Então, bem-vindos todos, certo? Tenham um ótimo semestre, estudem bastante, aprendam, certo? Participem da FIC, quando for possível, apareçam presencialmente na FIC. Vocês são alunos da faculdade, a gente entende vocês como alunos da faculdade e alunos da universidade, ok? É muito importante o que vocês fazem e é muito importante a participação de vocês como alunos da faculdade. Não são todas as faculdades da Universidade Federal que têm cursos de EAD. E esse protagonismo é muito importante para a gente, projeta a faculdade para o futuro. Então, bom trabalho, bom estudo, pega firme, vamos no semestre, precisando de alguma coisa, a faculdade está disponível para auxiliar. E aproveitem muito a palestra da professora Marisângela. É uma ótima professora, excelente pesquisadora. Vocês vão se beneficiar bastante do que ela falar sobre gestão do tempo. É uma coisa muito importante atualmente. Certo? Então, agradeço a Andréia também, agradeço aos professores do curso. Certo? Obrigado e vamos em frente. Obrigada pelo elogio, você merece Daniel. muito. Muito obrigada, Daniel. A gente que agradece muito e, com certeza, logo, logo os estudantes vão poder participar presencialmente da universidade também e a gente dá uma voltinha e que eles possam te conhecer também presencialmente. Claro, claro. Quando for possível, quando vocês precisarem. Obrigada, Daniel. Obrigado, gente. Bom, pessoal, então, agora nesse momento, eu apresento para vocês a professora Marisângela Gomes de Moraes, nossa professora do curso de Biblioteconomia, tanto da modalidade presencial quanto da modalidade EAD. Vocês vão demorar um pouquinho para ter aula com a professora Marisângela, porque a professora Marisângela ela trabalha com o conteúdo, os componentes curriculares voltados para a administração, então, eles são mais para o meio do curso para frente, mas a professora sempre convido para fazer essa fala, esse workshop sobre gestão do tempo, porque para vocês, especialmente, que estão no EAD, a gestão do tempo é mais do que importante. Acho que a gente falou um pouco sobre isso no dia da abertura, mas a professora ela traz valiosas informações, valiosas dicas, algumas técnicas aqui para vocês, que quem consegue, que quem faz, que aliás ia ser muito simples, e quem consegue ter essa, vamos dizer assim, essa gestão, consegue se organizar muito bem durante
os seus 4 anos aí de curso que tem pela frente. Passa muito rápido, viu, gente? Porque quando eu vejo que essa é a segunda turma e que a outra de 2001 já está formando, gente, passa muito rápido, passa muito rápido. Então, nada melhor, já que o tempo passa tão rápido, a gente fazer uma boa gestão de tempo. E a professora Marisângela é maravilhosa, uma professora assim, que ela é dos eventos, né? A gente se diverte muito porque é dos eventos. A professora Marisângela atualmente somos colegas de coordenação, porque ela coordena o curso presencial. Ela iniciou essa turma de AD, ela iniciou coordenando a turma, a primeira turma. Então, a professora tem muita experiência, a professora é formada em administração, então, vocês vão tirar muito proveito. Então, aproveitem bastante o que a professora tem aqui para ensinar para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá certo? Eu vou ficar aqui um pouquinho com vocês, mas logo eu vou ter que sair, eu tenho que buscar minha filha ali numa escola de balé, mas eu ainda vou ficar mais um pouquinho aqui com vocês, tudo bem? Então, boa palestra, e eu vou deixar a professora Marisângela se apresentar, falar da sua formação e falar um pouquinho mais dela, já que vocês só vão ter aula com ela mais à frente. À vontade, Marisângela. Obrigada, Andréia. Eu quero agradecer pelo convite da professora Andréia. Eu gosto muito da turma, né, de EAD, fico muito feliz com essa nova turma que se formou. Então, eu agradeço muito o convite, né, para estar nessa primeira semana deles aqui, né, junto com eles, porque eles vão demorar para me conhecer enquanto professora, porém, eles podem me conhecer um pouquinho hoje, né? Então, obrigada, viu, Andréia, pelo convite. Vamos começar nosso bate-papo, então. Deixa eu só organizar aqui o tablet aqui com umas informações que eu preciso para passar para vocês. Então, vamos lá. Bem, sejam bem-vindos à Universidade Federal, sejam bem-vindos à FIC. Nós estamos aí com 40 e poucos alunos aqui conectados. Hoje eu vou bater um papo com vocês, tá? A Andréia falou muito bem, as informações que eu vou trabalhar hoje com vocês não são informações que vocês já não tenham, tá? Porém, são informações que nós precisamos sempre falar e que a gente tem visto diferença nos alunos que trabalham melhor a gestão do tempo. Por isso, a necessidade da gente falar mais sobre isso, né? Sobre esse assunto. Antes da gente iniciar exatamente o assunto, eu vou me apresentar para vocês. A Andréia já falou um pouquinho, e também quero dizer para vocês que durante a palestra, se vocês quiserem fazer uma pergunta ou interagir, tá? Vocês podem usar aí o chat à vontade, tá? Que eu paro, converso com vocês, respondo a pergunta, tá bom? Mesmo à distância, tem como a gente interagir, tá? Então, quando vocês quiserem interagir, contar uma história, falar uma experiência, sem problemas, estamos aqui, tá? Bem, como vocês... meu nome é Marisângela, vou ministrar as disciplinas da área de administração para vocês. Eu tenho mestrado na área de administração, minha formação básica também é administração, né? Na minha graduação. Minha especialização é em planejamento, inclusive a professora Lívia, que vai dar aula para vocês, diz que vai criar um meme comigo falando de planejamento, porque ela diz que é a palavra que eu mais falo. E vocês vão ver hoje e vão ver nas minhas disciplinas que eu uso muito essa palavra mesmo, planejamento. Então, fiz uma especialização em planejamento, o mestrado em administração no Rio Grande do Sul, na Unicinos, e depois eu fiz o doutorado na área de psicologia comportamental. Então, a minha tese foi estudando o comportamento das pessoas.
em especial dentro das organizações. E hoje o nosso tema, gestão do tempo, diz respeito a comportamento. Então, tem tudo a ver com um pouquinho com base dos meus estudos. Hoje eu sou professora da universidade na FIC, do curso de Biblioteconomia, presencial, e também sou professora do curso EAD, fico muito feliz com isso. Hoje eu coordeno o curso de Biblioteconomia presencial, sou a companheira aí da professora Andréia, estamos na gestão aí, né, eu do presencial e ela no EAD, então somos colegas. E sou pesquisadora, né, nessa área de informação, nessa área de comunicação, de gestão, tudo que envolve gestão e tudo que envolve comportamento me interessa enquanto pesquisadora, tá? É interessante, quando a gente fala de EAD e fala de gestão do tempo, muitas pessoas veem a gestão do tempo como algo muito de mercado, né? E aí eu venho falar para vocês porque eu e a Andréia, já na primeira turma, decidimos falar com vocês, logo no início do curso, sobre gestão do tempo. A nossa vivência enquanto educadores, nós percebemos que todos nós, incluindo eu, professora Marisângela, todo mundo tem dificuldade na gestão do tempo. E essa dificuldade, ela se acentua, em especial, quando a gente tem uma nova atividade para ser inserida no nosso cotidiano. Eu já tenho meu cotidiano, minha rotina pronta. Quando uma nova atividade aparece, muitos de nós têm dificuldade em gerenciar isso. E hoje, esta semana em especial, vocês iniciaram uma nova atividade. Uma nova atividade será inserida, está sendo inserida no cotidiano de vocês. Então, vocês terão que gerenciar essa nova atividade, né? Novos hábitos diferentes irão surgir na vida de vocês e na rotina de vocês. Outro ponto que fez a gente trazer esse tema para vocês foi que a modalidade EAD de estudo, ela necessita de um olhar um pouco mais apurado para a gestão do tempo. A gestão do tempo tem que ser um pouco mais disciplinada. Ah, professora, mas na graduação presencial, então, não precisa? Em tudo que envolve estudo, a gente precisa de gestão do tempo. Porém, Denise, falar alguma coisa? Ah, não, já fechou. Se vocês quiserem falar alguma coisa, aperta a mãozinha aí, tá? Que aí eu abro para vocês falarem, né? Então, a educação à distância, ela exige de nós uma disciplina maior em relação ao tempo do que a disciplina presencial. E nós vamos saber por quê durante a nossa fala aqui, né? E outra questão que a gente percebe é que as dificuldades que a gente tem encontrado junto aos alunos, que muitos professores trazem para a gente, muitos tutores trazem para a gente, não são dificuldades, muitas vezes, cognitivas, dificuldade de entendimento. Olha, esse aluno não está compreendendo. A maioria das dificuldades apresentadas e que chegam até a coordenação veio oriunda de o aluno não depositou o trabalho no dia certo, o aluno não está comparecendo ou abrindo o sistema, o aluno não está lendo, o aluno não está participando do fórum, o aluno falou que não tem tempo, que não teve tempo de fazer essa semana, não teve tempo de entregar, isso até todas estão muito mais relacionadas à questão de tempo do que relacionadas à questão de entendimento cognitivo. Então, todos esses pontinhos nos fez perceber que falar com vocês sobre gestão do tempo é importante. Então, a gente colocou como palestra, mas, na verdade, eu vou falar enquanto coordenadora, mesmo não sendo coordenadora de EAD, mas como professora do curso, das dificuldades e do que a gente gostaria que vocês se atentassem em relação ao tempo. E eu falo para vocês, assim, com toda propriedade. Tudo que eu vou falar aqui, vocês já sabem.
Porém, se vocês começarem a usar e gerar um pouquinho de importância, vocês vão sentir uma diferença gritante no estudo de vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos para o que interessa. Uma coisa importante que a gente tem que levantar quando a gente fala de gestão do tempo. Muitas pessoas sabem o que é gestão e acham que sabem o que é tempo, né? Mas a gente percebe que nem sempre as pessoas sabem exatamente o que é o tempo. Então, antes de falar de gestão, vamos entender o contexto de tempo, né? Para gerenciar algo, a gente tem que entender o contexto dele. Na literatura, alguns autores dividem o tempo em duas vertentes. Eles chamam de tempo físico e tempo social. Aqui, na nossa palestra, nós vamos falar mais do tempo social. E vocês vão entender por quê. O que seria esse tempo físico? O tempo físico é aquele mesmo tempo que todos nós temos. Eu, Marisângela, tenho o mesmo tempo do Antônio, o mesmo tempo da Nayara, o mesmo tempo da professora Andréia, né? A minha semana tem 7 dias. O meu dia tem 24 horas. Nós temos o mesmo mês. Nós temos a mesma quantidade de dias por ano. Esse é o tempo físico. É aquele tempo que a gente compartilha de forma igualitária. Todos nós, de certa forma, temos as mesmas horas, né? O nosso tempo, fisicamente, de forma física, ele é o mesmo. Mas aí vem a pergunta. Mas eu utilizo, apesar do nosso tempo físico ser igual, eu utilizo este tempo da mesma forma que a Nayara, da mesma forma que o Antônio, da mesma forma que a Aline, da mesma forma que a Amanda? Não. Por quê? Porque aí eu entro na outra vertente de tempo da literatura que eles chamam de tempo social. E o tempo social é como nós nos comportamos em relação ao tempo físico, que é igual para todo mundo. Só não é igual a forma como eu me comporto em relação ao tempo. Esse tempo, apesar de ser igual, o físico, dentro dele nós temos o tempo social que não é igual. Por quê? Porque eu me comporto diferente de outras pessoas em relação ao tempo. A minha vida é diferente, né? A minha estrutura de vida é diferente. Os meus valores em relação ao tempo são diferentes. Então, apesar de eu ter o mesmo tempo físico, eu me comporto de forma diferente. E esse tempo social, que é o que a gente vai falar mais, ele é dividido na literatura também em 3 pilarezinhos, né? Um deles, eu já falei, que é o comportamento. Então, como eu me comporto em relação ao tempo? Eu, Marisângela, tenho que me dar como exemplo, né? Eu sou um pouco metódica, talvez por conta da minha formação em administração. Então, dificilmente mesmo, quase nunca, ou vocês vão me ver chegar atrasada em algum lugar. Seja uma festa, seja a sala de aula, nunca chegarei atrasada. Esse nunca só, né, se tiver algum imprevisto, né? Se for por conta de gestão, nunca chegarei atrasada, né? Adoro planejamento, tenho tudo planejado, tenho tudo escrito. Essa é a minha relação. Porém, muitas pessoas não têm essa preocupação com atraso. O tempo delas, físico, é o mesmo que o meu. Porém, elas não têm a mesma percepção de tempo que eu. Então, se numa festa, eu sou convidada para uma festa às 8 horas, que horas que eu, Marisângela, vou me programar para me arrumar, tomar banho, fazer minha maquiagem, né? Possivelmente às 18h30, 7 horas, 19 horas, já estou me arrumando para que eu consiga chegar neste evento o quê? Às 8 horas. Os outros convidados também chegarão às 8 horas, deveriam, mas o tempo social deles é diferente. Então, tem convidado e tem pessoas aqui, eu tenho certeza que tem gente aqui, que é convidado para um evento às 8 horas, e 8 horas é que ele vai tomar banho.
8 horas ele vai tomar banho, vai fazer a barba, vai. Aí 9 horas ele sai de casa. Aí se ele pegar algum trânsito ou não, eu sei que 10 horas quase ele chega ao evento. E tá tudo bem para ele, né? Porque ele acredita, a percepção de tempo dele é que o tempo dele é mais importante que o dos outros que estão esperando por ele. Então, nosso tempo social é diferente. Um dos componentes dessa diferença é como eu me comporto. E como eu me comporto tem a vertente dos meus valores. Eu acho falta de educação chegar atrasado nos lugares, né? Então, o meu valor ao meu tempo e do outro é visto por mim dessa forma. Outras pessoas não vão achar. Muitos de vocês não acham falta de educação chegar atrasado. É cultural chegar atrasado. É a sua percepção de tempo. É o seu tempo social. Um outro pilar é o econômico. Por mais que a gente tenha o mesmo tempo físico, eu vou bater muito nessa tecla, né? O nosso tempo social, quando envolve as questões econômicas e sociais, né? Elas têm uma diferença, né? Um exemplo básico aqui, muitos de vocês trabalham. Vocês têm que, às vezes, chegar no trabalho às 8 horas. Quem tem carro, às vezes vai acordar às 7 horas, vai se arrumar e consegue chegar no trabalho às 8 horas, né? Quem vai pegar um ônibus, 2 ou 3 ônibus para chegar nesse trabalho, porque não tem carro, ele vai ter que acordar mais cedo. 7 horas não dá. Provavelmente ele vai acordar 6, às vezes vai acordar 5 horas. Então, ele já vai chegar no trabalho um pouco mais cansado, um pouco mais desgastado do que aquela pessoa, né? Que no seu tempo social e por questões econômicas e sociais, ela consegue administrar o tempo dela de forma que ela chega ao trabalho no mesmo horário, 8 horas, porém, ela chega um pouco mais descansada. Então, o tempo social, ele também tem as suas modificações pelas classes sociais, né? Vai desde uma questão de ter um carro ou não para chegar a uma universidade, para chegar ao trabalho, até questões econômicas. Exemplo, se eu estou passando por dificuldade financeira, eu posso querer trabalhar mais. Aí eu posso dedicar o meu tempo, às vezes o meu tempinho que às vezes eu tinha livre, eu vou arrumar um novo trabalho, né? Então eu vou incluir no meu dia a dia, naquele tempo que eu tenho mais um trabalho. Então, o meu tempo social vai acabar sendo menor do que o tempo das outras pessoas. Então, o tempo social, ele envolve o meu comportamento, ele envolve questões econômicas, por isso que é diferente um do outro, né? E ele envolve também experiência, né? As experiências que eu já tive com o tempo. Quem já ouviu falar aqui, vocês vão ouvir falar muito no curso, de conhecimento tácito. Conhecimento tácito é aquele que a gente adquire desde quando a gente nasce, pelas nossas experiências desde pequenininha, quando a mãe te ensina uma coisa, quando sua família começa a frequentar algum lugar, uma igreja e tudo aquilo vai gerando em você algum tipo de conhecimento. Esse conhecimento tácito gera as experiências. E o tempo não fica fora disso. Muitas pessoas se comportam de forma diferente com o tempo porque elas já foram acostumadas assim. Você vê na pandemia, muitas mães, muitos professores tiveram problemas com alunos. Alunos que não tinham rotina. E o fato de não ter rotina atrapalhou o estudo à distância, que é o que vocês estão fazendo aqui hoje. Na pandemia, nós vivemos muito esse estudo aqui à distância, né? E os professores e pais tiveram muitos problemas. Os alunos que tinham já uma experiência de rotina em casa desde pequenininho, eles tiveram um pouco mais de facilidade no ensino à distância. Falo isso por experiência própria, né? Minha filha, no ensino à distância, não teve nenhuma dificuldade, mas ela já tinha a rotina diária, de planejar, de hora de estudo, de hora de fazer tarefa, ela tinha essa rotina desde que ela entrou na escola, né? Tanto é que tem um planner enorme onde ela estuda com toda a rotina dela do dia até hoje, ela tem 16 anos. Então, eu percebi isso na minha própria filha, né? Que o fato da experiência causado pelo conhecimento tácito dela, fez com que ela administrasse melhor o tempo dela na pandemia e conseguisse melhor desempenho nas aulas à distância. Então, esse tempo social, ele é diferente.
diferente para todos nós. E é justamente desse tempo social que nós estamos falando aqui. Porque o tempo físico ele vai ser igual para todos as 53 pessoas que estão aqui me ouvindo, né? O tempo físico vai ser igual para todo mundo. Porém, o tempo social, cada um de vocês vai administrar segundo o seu cotidiano, seu comportamento, suas questões econômicas e sociais e suas experiências já vividas, né? Aí entra um outro dizer aqui que fala, né? Existem 86.400 segundos em um dia. Mas isso não significa nada se você não souber como usá-los, né? Então, fazer valer a pena. E eu quero deixar claro para vocês que essa fala aqui não está vinculada àquelas falas de coaching de produtividade, né? Trabalho enquanto eles dormem, você tem que usar o seu tempo sempre de forma produtiva. Ninguém está falando isso, tá? Esse não é o nosso discurso aqui hoje, tá? Você nem sempre tem que usar o seu tempo de forma produtiva, não. Muitas vezes você tem que curtir o ócio, muitas vezes você vai usar o seu tempo para descanso e isso é necessário. Então, quando a gente fala que o tempo físico é igual, não é nesse sentido de que, nossa, trabalhe enquanto eles dormem, né? Ou use o seu tempo de lazer para trabalhar, para estudar. Não é isso. É gestão do tempo justamente para você ter mais tempo para ficar com sua família, né? Mais tempo, de repente, de descanso e lazer, tudo isso vai te ajudar no seu estudo também, tá? E aí, eu faço uma pergunta para vocês. E eu queria que vocês usassem o chat aí para responder, tá? Então, quem está dormindo, quem está no celular, no trânsito, porque a gente sabe que isso acontece, né? Para um pouquinho e só responde isso aqui no chat. Você acha que você tem tempo? Hoje, você é uma pessoa que tem tempo? Coloca aí rapidinho, gente. Eu tô olhando, ninguém colocou ainda. Só sim ou não? E vocês estão dormindo já? Ou eu que não estou acompanhando? Ai, estou no lugar errado, gente. Peraí. Desculpe-me. Ah, muita gente falando que tem. Outros falando que faz o seu próprio tempo. Outros que tem tempo demais. Meu Deus, que coisa boa, hein? Outros falando que o tempo é corrido, mas quer dizer que ela tem o tempo mesmo sendo corrido. Muito bem. Vamos saber que a maioria se reconhece como tendo tempo. Lembrando que a nossa percepção de tempo, os nossos conceitos de tempo agora tem que estar vinculado a isso, né? Tempo físico todos nós temos, mas como é que está o nosso tempo social? Olha, o Bruno já faz academia, trabalha, faz aula de dança. Não, o Bruno tá gerenciando seu tempo direitinho, dando para fazer tudo. Muito bem. Pois o Bruno vai passar para a gente como é que ele faz para gerenciar esse tempo. E agora o Bruno ainda vai incluir no seu tempo, no seu cotidiano, essa nova atividade, né? Que é o EAD. Por isso que ele vai ter que continuar gerenciando bem o seu tempo. Tem outra pergunta para vocês. Você se sente? A maioria respondeu que acredita que tem tempo. Mas você se sente estressado com o volume de atividades no seu cotidiano hoje? Tá? Hoje, eu me sinto um pouco estressado, né? Muita coisa, principalmente quem trabalha e tudo. Ou às vezes não, né? Ainda não estou trabalhando, estou estudando. Eu ia falando só estudando, mas só não, porque estudar já é muita coisa, né? Estou estudando. Algumas pessoas, sim, se sentem, sim, um pouco estressados, né? O Bruno já gosta da correria, né? Mas muitas pessoas, extremamente, sou professor. Nossa, Carlos, te entendo completamente. Aliás, se você, Carlos, tivesse respondido que não se sente nem um pouco estressado, eu ia perguntar qual é o médico que você está indo, porque professor em tempo integral provavelmente tem esse sentimento aí, né? Ok, por que eu fiz essas duas perguntinhas para vocês? Se vocês, né, se sentem pessoas que têm tempo, e eu vou gravar essa pergunta, viu? Eu vou gravar essa resposta quando vocês forem meus alunos.
E, ao mesmo tempo, a questão de vocês se sentirem... o Bruno aqui também respondendo. Correria, mas eu gosto. E, ao mesmo tempo, o fato de algumas pessoas se sentirem estressados pelo volume de coisas. E aí vem um novo questionamento, né? Se você disse que não tem tempo, ou se você disse que tem tempo, não tem problema a sua resposta. Ou se você disse que está estressado, ou que não está estressado. Independente disso, como você vai gerenciar agora, né? Uma nova atividade na sua vida? Se você disse que não tem tempo, ou se você disse que está estressado, como que você vai gerenciar uma unidade de informação? Como que você vai gerenciar o seu tempo aqui, a partir de hoje, na faculdade? Tem como? Tem. Claro que tem. Como o Bruno disse, a Manuela acabou de falar ali uma resposta excelente da questão de rotina. Tem como. E a palavrinha mágica para tudo isso, né? A Eunide colocou ali a palavrinha mágica para tudo isso, né? É o planejamento. Ó, tá desconfigurado aí um pouquinho, mas não tem problema não. É o planejamento, gente. Com estresse ou sem estresse, com tempo ou sem tempo, nós temos atividades a fazer, né? Essas atividades têm que ser feitas. E o planejamento vai me ajudar a fazer essas atividades com menos estresse, né? E cumprir com as atividades que eu tenho e talvez até gerar um tempo extra para que a gente possa, como acho que foi o Bruno, né? Que colocou ir para academia, fazer uma dança, né? Nos finais de semana, na hora de noite. Bruno, nós vamos falar sobre isso. Ó, o Bruno vai dar uma aula para a gente de gestão do tempo aqui. E aí eu falo para você. Você, como eu falei anteriormente, nos slides anteriores, você tem exatamente a mesma quantidade de horas com as mesmas das pessoas. Você tem a mesma quantidade de tempo físico, porém não a mesma rotina. Por isso que é importante um planejamento. Porém, eu destaquei uma palavrinha aí. Um planejamento pessoal do tempo. Você sabe por que eu destaquei essa palavrinha? Vocês viram aqui a rotina do Bruno? A rotina do Bruno é diferente da minha rotina, né? Aí eu falo, Bruno, explica pra gente como é que você consegue fazer esse tanto de coisa. O Bruno, de repente, vai nos explicar como ele consegue. Mas, às vezes, eu não vou conseguir adaptar o que o Bruno tem como rotina, as estratégias do Bruno, as dicas do Bruno à minha realidade. Que a minha realidade é diferente. Às vezes o Bruno tem carro e ele consegue ir em todos esses lugares, eu já não consigo. Às vezes o Bruno... Tô falando, Bruno, desculpa, estou dando seu exemplo aqui, sem nem te conhecer. Vou pegar outro, senão o Bruno vai ficar chateado. Às vezes a Daiane, por exemplo, tem filhos, né? E ela vai pegar um esqueminha pronto de gestão do tempo e de planejamento da professora Marisângela, né? E às vezes a professora Marisângela não tem filhos. Então, a minha forma de planejar vai ser diferente da Daiane, que de repente tem 1, 2, 3 filhos. Então, não basta planejar ou gerenciar o tempo. O seu planejamento, ele tem que estar vinculado à sua rotina. E sua rotina é diferente das outras. Por isso que a gente pode até pegar algumas técnicas, algumas ideias, algumas estratégias, mas não tem como eu pegar uma receita de bolo pronta e adaptar a minha vida, porque a minha vida é diferente da outra. Meu tempo social é diferente do outro. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu vou dar algumas dicas aqui, vou dar algumas estratégias, mas nenhuma receita de bolo, tá? Quem vai fazer a sua receita de bolo e a sua estratégia definitiva é cada um de vocês. Eu não sei quanto tempo vocês trabalham, eu não sei se vocês têm filho, eu não sei a rotina de vocês, então não tem como eu pegar uma receita de bolo e colocar aqui para vocês, tá? Então, eu vou falar que nós temos alguns pontos no ensino à distância relacionados ao tempo que nós queremos destacar. E antes de falar isso aqui, eu falei dessa questão do que é o tempo, do tempo social, do planejamento e do planejamento pessoal, justamente porque
tudo que eu vou falar agora, que está relacionado ao ensino à distância, que está relacionado a você enquanto aluno, você vai adaptar para o seu planejamento pessoal do tempo, tá? Vamos entender como funciona o curso EAD e por que a gestão do tempo é tão importante? O primeiro ponto, a diferença de um curso à distância, de um aluno do curso à distância para um aluno presencial, é que ele tem mais independência, mais autonomia em relação ao seu estudo. Mas isso tem pontos positivos e negativos, tá? Pontos positivos. Você estuda onde você quiser, onde você puder e onde você tiver estrutura. Você vai fazer as suas atividades, muitas vezes, em casa, no horário que você quiser, pode ser no horário que você está descansado, pode ser no seu horário de almoço, né? A sua sala de aula, quem vai gerenciar é você. O professor, ele tem a chave da sala de aula, mas quem tem o controle da sala de aula é você. O professor vai jogar um vídeo lá na EAD. A Maiara vai assistir esse vídeo 10 horas da manhã, enquanto a Daiane vai assistir 11 horas da noite, depois que ela jantar, depois que ela vai assistir. Então, você tem toda essa independência. Enquanto o aluno presencial, ele tem uma liberdade, uma certa liberdade, mas ele existe ali uma cobrança maior do professor, no sentido de que você chegou atrasado na sala de aula, você perdeu essa explicação. Exemplo, essa aulinha, né, que não é uma aula, na verdade, é uma, né, uma explanação sobre gestão do tempo, está sendo gravada. Quem não estava aqui agora vai poder assistir depois. Nos alunos do presencial, nós tivemos uma aula parecida com essa, que foi feita quarta-feira. Quem perdeu, perdeu. Quem não estava lá, não participou da aula, não ouviu nada de tudo que nós falamos, do palestrante, e nada. Eles não têm essa independência, essa autonomia para estudar, para entrar na sala de aula a hora que eles quiserem e para suprir o conteúdo a hora que eles puderem e tiverem tempo. Porém, essa independência toda tem seus pontos negativos, né? Eu não tenho ninguém me cobrando ativamente. O professor não sabe a que horas eu estudei. Que horas você fez a minha atividade? Eu não sei. Eu vou saber a hora que você postou a atividade, se você postou no dia ou não postou. Agora, eu não vou ficar lá junto de você falando, faça a sua atividade. Por que você não postou ainda, né? Alguns ainda vão mandar um recadinho de vocês. Então, essa independência toda pode causar uma liberdade que vocês não sabem ou não vão saber lidar com ela. E essa liberdade, quando a gente não sabe lidar, ela gera procrastinação. E a procrastinação atrapalha no nosso tempo, tá? É claro, gente, não fala, todo mundo procrastina. Claro que todo mundo procrastina. Estou falando na procrastinação na sala de aula, tá? Procrastinação, de uma forma geral, todos nós fazemos, né? Porém, a procrastinação com a independência que você tem na sala de aula, te gera um acúmulo de funções, um acúmulo de tarefas, e vira uma bola de neve, e você realmente não vai conseguir conduzir essa autonomia que, de certa forma, o curso superior à distância te dá. Outro ponto que atrapalha a gestão do tempo, atrapalha não, que vocês têm que entender em relação à gestão do tempo, é a função do professor, a função do tutor, né? O professor, na EAD, ele é um mediador do conteúdo. Vocês vão ver que vocês vão ter algumas aulas com os professores aqui, como eu, à distância, mas eu não estou enxergando vocês, eu não estou vendo a carinha de vocês, né? Eu não sei se vocês agora estão dormindo, se vocês agora estão mexendo no WhatsApp, se vocês estão mexendo nas redes sociais, eu não tenho esse controle, simplesmente estou aqui falando e não sei quem realmente está me ouvindo. Em uma sala de aula presencial, eu chamo a atenção, fulano, falando com você.
né? Porque eu vejo, eu olho as carinhas deles, né? Agora, no ensino à distância, o professor, ele se torna um mediador do conteúdo. Eu estou aqui, estou te oferecendo o conteúdo que eu tenho, o conteúdo que eu sei. Você quer receber esse conteúdo? Quero, professora. Então, você vai sair das redes sociais, vai prestar atenção. Então, você vai ouvir o meu vídeo. Então, você vai ler o texto que eu pedi, né? Então, o professor não vai ficar junto com você esse tempo todo. Ele simplesmente vai gerar oportunidades para você. E é você que vai gerenciar suas leituras, suas tarefas, tá? E a sua participação nas aulas, né? E o professor vai ficar mediando. Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês, e isso eu quero que quem estiver dormindo agora acorda, porque isso é importante para o ensino à distância. Se você, aluno, não gerencia o seu tempo, você atrapalha o tempo do professor. Está entendendo? No ensino à distância, a gestão do seu tempo influencia na gestão do tempo do tutor, na gestão do tempo do professor formador. Por quê, professora? Porque se você não deposita o seu trabalho lá na plataforma, lá no Moodle, no dia que o professor solicitou, aí o sistema fecha e você não depositou. Aí você vai atrás do tutor, o tutor vai atrás do professor, o professor vai atrás da secretaria para abrir o sistema, para você poder depositar aquele trabalho. O professor vai analisar se ele vai abrir, se não vai abrir. E aí o tutor já fez todas as correções, só falta a sua. Aí você deposita, né? Depois o tutor tem que voltar, abrir o sistema. Gente, é uma cadeia de coisas que se acumulam porque você não depositou o seu trabalho no dia certo. Então, vocês estão entendendo? Você, na sua gestão do tempo, né? Ah, mas o tempo é meu, a senhora não falou que o tempo social é meu, é diferente do seu. Ok. Mas mesmo eu tendo meu tempo social, eu tenho que gerenciá-lo para não atrapalhar o tempo social das outras pessoas que fazem parte desse momento e desse estudo, tá? Então, vocês têm que ter todo um cuidado quando se trata do ensino à distância, né? Você é que é o gestor da sala de aula. Você é que é o gestor do seu tempo de estudo, não é o professor, tá? Eu acho tão... eu ia falar engraçado, mas engraçado não é a palavra, né? Às vezes eu fico muito nervosa, fico muito brava quando os tutores, olha, fulano não entregou o trabalho no dia, ele falou que perdeu o dia, a internet dele não estava funcionando. É um monte de desculpas. Aí eu sempre libero. Sempre. Tá bom, vamos liberar mais um dia para ele postar. Sabe o que acontece? É o tal do condicionamento. Vocês já ouviram falar isso? Quando a gente abre a exceção, a gente condiciona a pessoa. Aí sempre tem até que fazer uma pesquisa, viu, Nayara? Porque isso aí é fonte de pesquisa. É sempre esses mesmos alunos que você abriu exceção quanto ao tempo que vão te solicitar de novo a abertura do sistema depois. São sempre os mesmos, né? E aí você fica com raiva de você. Por que eu abri essa exceção? Eu abri e agora esse aluno se condicionou. Ele acha que todas as vezes ele pode postar o trabalho quando ele quiser. Então, gente, se policiem, porque os professores não estão aceitando mais isso, né? A gestão do tempo de vocês enquanto EAD é uma independência. Usem isso a favor de vocês. O professor só pode trabalhar de forma com qualidade na EAD se você também fizer sua parte. Sabia que o professor ele tira um tempo para fazer as correções de todos os trabalhos. Quando você não deposita, ele tem que voltar e corrigir o seu, e talvez ele não vai corrigir com a mesma qualidade, né? Eu não sei o que vocês estão colocando aqui no chat. Ah, deixa eu ler aqui um que eu achei interessante, ó. De acordo com a medicina e o horário de trabalho para estudar, pois o foco... Não é isso não. Quanto às atividades avaliativas, da mesma forma que o aluno presencial tem o prazo para entregar a avaliação, o aluno da EAD também precisa cumprir. É da mesma forma. Só que o que acontece? Deixa eu pegar o nome aqui em cima.
É o Bruno que falou. Só que o que acontece, Bruno? Que na EAD travou? Eu travei, gente? Não, professora. Ah, tá. Porque eu li lá, só travou. Da mesma forma que o aluno presencial, ele também tem prazos para cumprir, prazos para entregar. Só que no caso do aluno da EAD, o aluno presencial, muitas atividades dele são feitas na sala de aula. As minhas disciplinas, por exemplo, a maioria das minhas atividades são feitas em sala de aula, né? Ele faz e ele entrega. Um trabalho ou outro, um projeto que a gente entrega no final. Na EAD, a maioria dos trabalhos, os trabalhos são quase que semanais, tá? Então, as leituras são semanais. Às vezes, o aluno presencial ele vai ler ali junto com o professor vendo, né? E o aluno à distância, ele vai ter mais gerenciação do tempo, né? Ele vai ter que gerenciar mais o seu tempo, porque ele tem mais atividades para entregar que não estão sob a supervisão presencial do professor, né? E é isso aí que influencia um pouquinho. Se você não ler, se você não estudar o que foi solicitado pelo professor, o professor não tem como mediar o seu conhecimento, né? Então, o professor pede para você assistir um vídeo, ler um artigo e depois comentar no fórum. E você não comenta nada. Se você não comentar, o que o professor vai falar? Como é que o professor vai perceber a sua dedicação àquele estudo se você, essa semana, nem se dedicou, nem entrou no fórum, nem leu, né? O professor também fica perdido na gestão desse ensino, né? Se você não gerenciar seu tempo de estudo e tarefas, o professor não tem como mediar esse conhecimento. Fica muito complicado, né? Só você, de certa forma, terá esse controle, tá? A liberdade de controlar. Essa semana eu tenho 5 atividades para fazer e tenho que entregar as 5 atividades esta semana. Como é que eu vou fazer? O professor está lá na casa dele. É você que vai entregar no prazo. Então, você que vai ter que gerenciar como, quando, onde e qual local você vai se dedicar para desenvolver essas 5 atividades. Uma das nossas dificuldades em desenvolver melhor essas atividades vem do que, de forma vulgar, eles chamam, de forma coloquial, né, vamos falar assim, eles chamam de ladrões do tempo. Os ladrões do tempo, alguns autores colocam aí vários ladrões do tempo. Só que não existe uma lista de ladrões do tempo, porque os ladrões do tempo são individuais, né? Cada um. Alguém aqui colocou um ladrão do tempo, acho que foi redes sociais, né? Deixa eu ver aqui a Ana. Fiz uma especialização 100% EAD por uma instituição federal. Envolve muita leitura e dedicação. Realmente um desafio gerenciar o tempo. É um desafio, Ana, você falou muito bem, é um desafio. Mas foi possível, foi muito enriquecedor e finalizei com sucesso. Que bom, Ana. E depois, de repente, você pode compartilhar essa experiência com a gente, né? É muito bom a experiência do outro. A experiência do outro não vai ser a mesma que a minha, mas eu posso pincelar ali, dentro da sua experiência, algumas coisas e trazer para a minha, né? Que é o que eu estou fazendo aqui com vocês. Então, algumas pessoas, autores, estudiosos da gestão do tempo, levantam que a nossa dificuldade em planejar o nosso dia, em planejar a nossa semana, em gerenciar o nosso tempo, hoje vem muito desses vulgarmente chamados de ladrões do tempo. Eu coloquei aqui 6 ladrões do tempo, alguns deles a gente nem utiliza mais, né? Que foram aí citados pelo autor que a gente utiliza, que é o Henry Dani, que fala muito sobre gestão do tempo, e ele aborda justamente alguns dos ladrões do tempo. Agora, vocês é que vão refletir quais são realmente esses ladrões do tempo, né? Eu listei um que eu tirei de lá e que eu acho muito importante a gente falar, né?
que é aquelas pessoas que querem ser, né, ou ter multitarefas em seu dia a dia. São geralmente pessoas que querem fazer inúmeras coisas. E isso é muito bom, mas não é uma habilidade que todos nós temos ou estamos acostumados, né? Então, às vezes, tem gente que pega muita coisa ao mesmo tempo. E aí ele não consegue fazer tudo com qualidade, né? E é claro que ele não vai conseguir fazer tudo com qualidade. Ele vai ter que priorizar algumas ações e outras vão ficar um pouco mais falhas, né? A multitarefa, ela é importante, porque ela gera muitas habilidades. Só que nós temos que tomar muito cuidado, porque nem sempre eu, Marisângela, consigo acumular muitas funções e muitas tarefas no meu dia a dia. Isso acaba me prejudicando, né? E, geralmente, já tem estudos que falam das pessoas que têm esse hábito de acumular multitarefas, que querem adquirir muitas habilidades, geralmente elas começam muitas coisas e não terminam nenhuma, né? E é isso que eu acho triste. Comecei hoje EAD, não consegui, já desisti. Amanhã eu começo outro curso, comecei, já desisti. Amanhã eu começo o balé, já desisti. Amanhã eu começo, quero fazer atividade física, mas eu começo e já desisto. Então, ela inicia muitas coisas, mas ela não finaliza nenhuma delas, né? E aí você vê que ela acumula tarefas, mas isso não traz nenhum tipo, né, de benefício ou não desenvolve nenhum tipo de habilidade, porque ela não consegue concluir nenhuma. Então, cuidado com o acúmulo também de atividades. O acúmulo de atividades também é um ladrão do tempo. Tem gente que consegue, e tudo bem, mas a maioria de nós não consegue. E tá tudo bem. Então, eu vou colocar no meu dia a dia e na minha semana as tarefas que eu realmente consigo iniciar e terminar, tá? E-mails, WhatsApp, qualquer tipo de rede social, qualquer tipo de mensagem, né? É um grande ladrão de tempo, né? E isso faz parte do nosso dia a dia. Muitos de nós aqui trabalham no WhatsApp, trabalha com Instagram, e às vezes a gente sente a maior dificuldade quando alguém fala que as redes sociais é um ladrão do tempo. Mas, por mais que vocês se sintam, alguns de vocês, desconfortáveis, ele é um dos maiores, inclusive hoje, ladrões do nosso tempo. Porque a gente inicia uma... E outra coisa, viu, gente? Não é ladrão só do tempo, não. Hoje, as redes sociais também, né? Toda essa questão de mensagem, rede social, e-mail, além de ladrão do tempo, ele se tornou um ladrão da nossa atenção, tá? Muita gente aí fala, eu sou TDAH ou eu tenho TDAH, e não é, tá? Não tem laudo, não tem nada. É simplesmente que a rede social, ele não sabe administrar o tempo dele nas redes sociais, em qualquer tipo de mensagem, e isso tem tirado não só o tempo dele, mas a atenção dele, né? A atenção dele naqueles pontos que ele deveria ter uma atenção maior. Então, como é que eu vou fazer isso, né? É policiar mesmo. A gestão do tempo, ela é um policiamento. Só eu posso fazer, ninguém pode fazer por mim. Na pandemia, vou dar um exemplo meu, na pandemia nós estávamos muito conectados, né? Dando aula aqui, virtualmente, mas eu me peguei tanto no celular e no computador que eu não percebi como eu estava vinculada às redes sociais, demais. Toda hora eu estava no Instagram. Eu iniciava uma atividade já com o celular na mão. Então, eu estava digitando alguma coisa, eu parava para olhar ali as redes sociais, o Instagram, ver uma fofoquinha, né? E dali, eu ficava, quando eu via, eu já tinha 30 minutos, 40 minutos naquilo ali. Aí, quando eu voltava para a minha atividade fim, que às vezes era escrever um artigo, preparar uma aula, meu cérebro tinha que reconectar aquele conteúdo. Eu perdia mais tempo ainda. Então, vocês estão vendo que, além do tempo, ele também, a gente perde a questão da nossa atenção. Então, é um policiamento mesmo. Então, eu fiz isso na hora de trabalhar no computador, eu tirava
o celular de lado e tentava, né, concentrar e não entrar nas redes sociais. Na pandemia, inclusive, eu coloquei um tempo, eu tive que fazer isso comigo mesma, eu coloquei o tempo para eu entrar nas redes sociais. Vou até falar um pouquinho sobre isso. Reuniões sem pauta, reuniões sem objetivo, tudo isso toma tempo da gente, né? Se você que trabalha aqui e precisa de tempo, já começa a falar para o seu gestor. Se você que é o gestor, já começa, né? Não perde tempo do seu funcionário, não perde tempo de ninguém com uma reunião sem pauta, uma reunião sem objetivo. Isso também toma demais o seu tempo e além de te cansar mentalmente, né? E por último, não existe só 6 ladrões do tempo, não, tá? Os ladrões do tempo são infinitos. E cada um de nós vai ter um ladrão de tempo aí diferente um do outro, tá? A falta de planejamento. Porque quando eu não sei o que eu devo fazer, ou eu confio na minha memória, nossa, amanhã eu tenho tanta coisa para fazer, mas às vezes eu não anoto, às vezes eu não escrevo. Sabe aquela pessoa? Eu acho que todo mundo aqui conhece alguém assim, que ela não quieta o dia todo, a pessoa não quieta o dia todo, mas ela não consegue terminar nada. Ela faz, e ainda fica com um monte de coisa pendente. Sabe esse tipo de pessoa? É o tipo de pessoa que não planeja. Então, se ela não planeja, ela começa uma atividade, não termina. Não é só o multitarefa que começa uma atividade e não termina. A pessoa que planejou também, ela esquece atividades do seu dia a dia. Então, o planejamento, ele é um guia. Simplesmente, é tão simples, né? Ele é um guia de tarefas que você vai desenvolver esse dia. Esse guia nos ajuda, é como se fosse um roteiro mesmo. E na EAD, gente, isso é extremamente importante. Extremamente importante. Vocês vão ver que tem professor que vai passar uma atividade para vocês entregarem na segunda, o outro vai passar uma atividade, de repente, para vocês entregarem na terça-feira. E vocês vão confundir essas atividades, tá? Alguém quer falar? Não? Vocês vão confundir essas atividades. Então, o planejamento, ele se torna essencial, né? A falta dele é um grande ladrão do tempo, tá? E aí eu pergunto para vocês, né? E levanto essa reflexão. Todos vocês já sabem quais são os ladrões do tempo de vocês. Todos vocês já sabem. Mas por que eu estou levantando isso aqui? Porque não adianta, gente, nenhuma, e não existe gestão do tempo sem antes eu saber por que eu não estou usando bem o meu tempo. Então, antes de iniciar o processo de gestão do tempo, eu tenho que iniciar um processo de reflexão do porquê ou o que está atrapalhando para que eu tenha um tempo de qualidade para estudar, para que eu tenha um tempo produtivo de estudo. Então, qual é o seu ladrão do tempo? Alguém quer compartilhar aí? Acho que você está sem áudio, Marisângela. Ainda está sem áudio.
Não, estou fazendo leitura labial. Voltou? Voltou. Ai, graças a Deus. Misericórdia. Nossa, que legal, Nayara, que colocou essa enquete maravilhosa. Gente, eles são maravilhosos, o pessoal da EAD são maravilhosos. Ó, redes sociais, né, gente? Não adianta, sempre todos nós vamos, né? Falta de planejamento. E outra coisa, vocês podem colocar outras coisas, viu? Tem muito mais coisa que atrapalha a gente. Os ladrões do tempo, na verdade, são coisas que nos atrapalham nessa gestão do tempo, né? O celular nos ajuda tanto e também nos atrapalha na gestão do tempo. É engraçado, né? A gente tem tudo quanto é aplicativo no celular que nos ajudam na gestão do tempo e a gente usa o celular de uma forma que nos atrapalha quanto ao tempo, né? Então é complicado isso. Muito bom. Gostei de ver e concordo com vocês que o celular atrapalha bastante, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu passar aqui para frente. Então, vamos lá. Além dos chamados ladrões do tempo, nós temos um outro fator que prejudica a qualidade do tempo. Por que eu falo qualidade e produtividade do tempo? Porque eles são desculpas, né? Também de forma coloquial, chamados de muletas. Muitos autores da área de psicologia gostam de colocar algumas terminologias coloquiais para que as pessoas possam entender melhor, né? E um dos termos que eles utilizam são as muletas, né? Que é um termo até, eu acho, ruim, pejorativo, capacitista. Mas por que eles falam isso? Porque a gente precisa dessa ajuda, a gente se apoia, né? Eles chamam de muleta porque a gente se apoia neles, nesses fatos, para poder andar, né? A gente até anda, mas a gente se apodera e se apoia nesses fatos, né? E tem alguns que são até engraçados, mas que são reais, tá? E eu coloquei aqui os que a gente mais ouve, né? Em relação à gestão do tempo de uma forma geral, né? Eu já ouvi de pessoas, nossa, mas você está sempre atrasado, você nunca preocupa com o tempo. E a pessoa fala, você já viu alguém do meu signo chegar no horário? Gente, isso faz parte do nosso signo. Eu não lembro nem qual era o signo, mas a pessoa jogou a culpa no signo, né? O fato do tempo dela ser prejudicado, ou da relação dela com o tempo, ou da relação social dela com o tempo, e do comportamento dela com o tempo ser regido por um astro, né? É uma desculpa extremamente esfarrapada e nós usamos, né? Nós usamos o espaço como uma desculpa, né? O que seria usar o espaço como desculpa? O contexto, o ambiente, tá? Então, cuidado. Às vezes, o contexto e o ambiente realmente são fatores que me prejudicam. E a gente entende isso. Mas, às vezes, o espaço, o ambiente também é usado como uma desculpa, tá? Essa semana, nós reunimos com os alunos presenciais e eu estava puxando um pouquinho a orelha deles, porque eles não frequentam, né, os nossos eventos. A gente faz tantos eventos bonitos, traz tantos palestrantes importantes, palestrantes de fora. A Andréia faz o Café com Leitura, que é um evento maravilhoso, e os alunos não frequentam. E aí joguei isso e falei que quero que eles frequentem tudo. E o que mais me espantou foi que alguns levantaram a mão e deram tantas desculpas para não ir. E um deles falou, os eventos têm que ser feitos aqui na FIC. Fora da FIC é difícil para a gente ir. Gente, vocês sabem onde que são os eventos? Na biblioteca. A maioria são na biblioteca. A biblioteca ela é dentro do campus, você só tem que mudar de prédio. É uma desculpa esfarrapada, né? A questão do espaço, a questão do ambiente, de mudar de um prédio para o outro, faz você,
não ir a determinada. Marisângela travou. Ela vai entrar novamente, pessoal. Agora, estão me ouvindo? Sim. Agora sim. Oh, meu Deus, coisa chata, viu, gente? Não é uma muleta, não. Vou falar rapidinho para já deixar vocês livres também de mim, né? E junto com essas desculpas, né? Tem o não consigo e tem o que nós chamamos de síndrome de Gabriela. Quem for da minha idade vai entender esse chavão que os psicólogos usam, né? Da síndrome de Gabriela. Quem for mais novinho aí não vai entender, né? Que é uma música de uma novela muito antiga, onde a música falava: eu nasci assim, eu sou assim, né? E aí eles chamam de síndrome de Gabriela por conta dessa música. Então tem isso, eu sou assim mesmo, eu chego atrasada, professora, eu sou tão lenta, desculpa, professora, eu esqueci, minha memória está tão fraca. Então, essas coisas acontecem, mas são desculpas que muitas vezes, de forma constante, a gente percebe que é muito mais uma gestão do tempo, o fato dela esquecer, de uma questão realmente cognitiva, né? Então, cuidado com essas desculpas. Eu sou assim mesmo, eu sou desorganizado, mas então se organiza. Você está num curso de biblioteconomia EAD. Não tem como você ser desorganizado. Você vai mudar isso a partir de hoje, né? Você vai começar a organizar seu tempo e outras coisas da sua vida, porque isso vai fazer parte da sua profissão a partir de agora, né? Então, não dá para carregar essas desculpas, né? E essa aqui, quem está dormindo acorda para vocês não cometerem esse erro. Eu não fiz porque eu não entendi, tá? Eu não fiz atividade, eu não entreguei atividade no dia porque eu não entendi a atividade. Essa desculpa é muito comum no ensino à distância. E o tutor sempre, mas o que você não entendeu? Às vezes o aluno nem leu o texto, coloca que não fez, não depositou no tempo certo, porque ele não entendeu a atividade. Então, não use essa desculpa para a sua má gestão do tempo. Por quê? Faça, mesmo se você não tiver entendido, porque o professor vai corrigir. E na correção dele, ele vai colocar quais foram os seus erros, ele vai colocar o que você deve mudar na sua atividade. E se você não entendeu, comunique-se com esse professor antes do tempo da atividade. Por isso que você não tem que deixar nenhuma atividade para fazer no último dia, tá? Porque se você não entender, se você fizer antes, você tem esse prazo de comunicação com o seu professor. Professor, não entendi a sua colocação. Me auxilie. Você vai ter um prazo, o professor vai te auxiliar e você vai conseguir fazer a atividade. Gestão do seu tempo de atividade, tá? E, por último, presta atenção nessa. Essa aí é o selo que nós temos da falta de gestão do tempo e que quase que 80% dos alunos têm a síndrome do dia da entrega, tá? Anotem aí, síndrome do dia da entrega, ela existe. E o que é essa síndrome do dia da entrega? A entrega do trabalho está estipulado para um tempo determinado, uma semana, 7 dias, está estipulado para segunda-feira. Você tem 7 dias para fazer essa atividade. É muito engraçado. Porque no último dia, que é o dia da atividade, meia-noite, que é quando a atividade vai virar e o sistema vai fechar, geralmente todos os computadores estragam, todas as internets fazem como a minha aqui, ó, começa a cair, todo mundo passa mal, acontece tanta tragédia nessa virada do domingo
para a segunda ou da segunda para a terça, que é o dia da entrega, que o professor não sabe o que fazer com tantas demandas, principalmente o computador roubado. Nossa, professora, a senhora está falando que nós estamos mentindo? Não, estou falando para vocês que existe algum problema desconhecido que ele sempre acontece no dia da entrega do trabalho. Então, para que a gente não sofra com esse problema desconhecido da síndrome da entrega, vamos planejar na nossa gestão do tempo, fazer a atividade antes do último dia de entrega. Porque se o seu computador estragar geralmente no último dia, você já enviou a tarefa. Já enviou, não tem problema nenhum, tá? Então, cuidado com o síndrome do dia da entrega e faça a gestão do tempo para você sempre fazer essa atividade um pouquinho antes do prazo determinado pelo professor, né? Que aí você não vai fazer parte desse quadro, dessa síndrome, e geralmente são os mesmos alunos que esse fator acontece. Então, cuidado, tá? Além dessas muletas, né? Algo que pode ajudar tanto a minimizar os ladrões do tempo, quanto as nossas desculpas, né? São a gente entender como funcionam esses pilares da gestão do tempo. E agora eu queria a atenção de vocês, eu estou quase terminando, mas eu queria a atenção de vocês para esses pilares, que todos vocês já conhecem, mas é muito bom para a gente refletir, tá? O primeiro pilar é a disciplina. Por que eu tenho que ter disciplina? Eu ouço muitas vezes as pessoas falando, né? Sobre, eu vou estudar um dia antes da prova, né? A maioria de nós procrastina a esse ponto, né? E por conta do nosso tempo e tudo. Mas eu quero falar para vocês que já existem muitos estudos que falam que quando você estuda uma vez, quando você estuda só uma vez, e geralmente antes da prova, você sofre muito mais. Porque o seu cérebro não está acostumado com a questão da leitura, com a questão do estudo, e aí você demora mais tempo para assimilar os conteúdos, né? O seu cérebro demora mais tempo para fazer esse processo, né? Isso faz com que você sofra mais para entender o conteúdo do que aquela pessoa que tem o hábito de estudar diariamente, o hábito de tirar meia hora, 1 hora por dia para estudar. Essa pessoa, ela tem um sofrimento menor, porque o cérebro dela já acostumou com o processo de assimilar, de conectar conteúdos, né? Isso acontece às vezes comigo. Quando eu começo a escrever um artigo, paro, vou fazer outra coisa. Quando eu volto, até eu me conectar de novo com o assunto, demora um tempo, né? Então, se isso acontece comigo, que às vezes no mesmo dia estou escrevendo um artigo, imagine quando você está num TCC, vocês vão chegar lá, e você escreve hoje, só vai escrever de novo daqui uma semana, né? Até seu cérebro voltar com as conexões sobre o assunto, o que o professor falou, o que você tem que responder, existe um processo ali de sofrimento no caso do entendimento, tá? Quando a disciplina, ela vira um hábito, né? Nós já sabemos o que fazer, seu cérebro já sabe o que fazer, né? A disciplina, quando ela vira hábito, ela faz parte do nosso cotidiano. E quando eu construo esse hábito de estudar, né, eu executo isso, e isso faz parte da minha rotina, os meus projetos são mais sofridos, e a minha gestão do tempo, ela acontece com uma execução melhor. Por que eu estou falando de execução, gente? Porque o primeiro pilar é a disciplina. Disciplina vem do hábito. E o hábito vem de quê, gente? Da repetição. Muita gente não gosta disso, né? Mas a repetição gera hábito. Quanto mais eu vou repetindo aquele processo, mais eu me habituo ao processo e, consequentemente, ele começa a fazer parte da minha vida como uma disciplina. E as pessoas disciplinadas conseguem executar o planejamento. Por que o planejamento não é o primeiro pilar da gestão do tempo? Porque muita gente aqui planeja. Eu tenho certeza que a maioria aqui planeja, tem agenda,
tem planner, tem lá coisa no celular, aplicativo no celular, mas isso não quer dizer que planejar você vai executar. Tem muita gente que tem agenda ainda, escreve na agenda, mas não lê o que escreveu na agenda, esquece o que tinha que fazer, né? É a pessoa que planeja, mas não executa. Então, primeiro vem a disciplina. Se você hoje não tem a disciplina de estudar, a partir de hoje, num curso de educação à distância, você vai repetir esse padrão de estudo para que você crie o hábito e aí o seu planejamento vai dar certo. Tá? Agora, se você tem muito planejamento, muitos aplicativos, diversos planners, mas não tem o hábito de estudar e esse hábito não virou disciplina, lamento te informar que dificilmente você vai executar verdadeiramente uma gestão do tempo, tá? Então, decorem isso. Planejamento e disciplina caminham juntos. Agora, eu vou passar rapidinho algumas estratégias para vocês dentro desse pilar, disciplina e planejamento, tá? Uma estratégia, não estude somente quando você precisa, tá? Não estuda só quando você está com a corda no pescoço e desesperado, não, tá? Não existe estudar e trabalhar somente quando a gente está inspirado. Hoje eu não estou inspirado, então eu não vou estudar. Infelizmente, estudar só quando eu estiver inspirado, vou trabalhar só quando eu estiver inspirado. Infelizmente, isso não existe. É claro que tem dia que realmente a gente não consegue, está cansado. Respeita seu corpo, respeita seu cansaço. Porém, crie o hábito de estudar. Não estude só quando tiver de última hora, tá? Tem exceções, uma doença, um familiar que está doente, mas hoje eu não quero estudar, não use isso, tá? Você está falando para eu estudar e trabalhar mesmo quando eu não tenho vontade? Sim. E eu vou dar um exemplo para você. Você imagine, a filha da Andréia, não sei se a Andréia está aqui, é bailarina, né? Profissional, vocês sabem disso. Uma bailarina, ela só treina quando ela tem vontade? Para ela virar uma bailarina profissional, que ganha prêmios, ela só treina quando ela tem vontade? Um jogador de alta performance, né? Que não sejam esses famosinhos aí, né? Vamos pegar um jogador aí de vôlei, nem vamos pegar de futebol, não, né? De alta performance. Ele vai ter essa alta performance treinando só o dia que ele tem vontade? Não. Então, você também não vai ter alta performance no estudo se você não treinar também de forma constante, tá? Então, vocês têm que começar a mirar nesses alguns grandes atletas, né? Que a gente vê que a rotina deles, mesmo cansado, eles desenvolvem. Só que calma, que eu não estou falando para vocês também morrerem de estudar, não, porque isso aí também adoece a gente, tá? Outra estratégia, estabeleça metas diárias, semanais. Eu sei que isso aí parece coisa de coach, né? Meta, não sei o que. Não, mas as metas são importantes, porque as metas, elas têm prazos, né? Então, eu que sou gestora, quando eu estabeleço metas com prazos, né? A minha possibilidade de conquistá-las, ela é mais alta, né? Então, as suas metas, começa lá embaixo. Não começa com metas super altas, não. Exemplo aqui, ó. Tá quase na hora de eu terminar, mas eu queria perguntar para vocês, mas não precisa responder, não, só pensem. Quem aqui tira pelo menos 1 hora por dia para ler alguma coisa, que não seja fanfic, que não seja fofoca, ler um livro, né? Ou estudar? Se você não faz isso, não adianta você colocar como meta, nossa, a partir de agora eu estou num curso à distância de biblioteconomia, eu vou colocar como meta ler 2 horas por dia. Você não vai conseguir, né? Então, pode começar mais baixinha a sua meta, lendo ali meia hora por dia, estudando ali meia hora por dia. Ai, que bom, Viviane, fico feliz, tá? Em saber disso. E aí você vai aumentando. Aos poucos você vai aumentando. Não tente colocar suas metas lá numa régua muito alta e que você não vai alcançar. Meta é para ser atingida, meta é para ser alcançada. Não coloque uma meta que você acredita que você possa conquistar. E metas têm prazo, viu? Coloque em prazos nela. A outra estratégia de gestão do tempo é o registro, tá, gente? Parece antigo, né? Nossa professora antiga mandando a gente registrar, né? Nós somos jovens, a nossa memória tá ótima, só lamento, gente.
criem o hábito de registrar. Não confia só na cabeça, não confia só na memória. Se você gosta de escrever, use a velha e boa agenda, né? Eu sou do planner, tá? Adoro usar planner. Adoro, tem de tudo quanto é jeito. Tem um aqui, ó, em frente. Estou falando com vocês e tem um planner gigantão aqui, com várias atividades que eu tenho que desenvolver. Isso me ajuda. Registrar o que eu tenho que fazer me ajuda a conquistar isso, tá? E busco um dia da semana para fazer isso. Eu, geralmente, eu fazia aos domingos, mas me dava uma depressão ter que planejar minha semana no domingo, que eu comecei a fazer às sextas-feiras. Na sexta-feira, que é o último dia da semana, eu escrevo quais são as coisas que eu tenho que fazer para a próxima semana. Eu escolhi esse dia porque é melhor para mim. E me dá um alívio mental. Já existem pesquisas que falam que quando você registra as suas atividades, que você tem que fazer ou no dia anterior ou na próxima semana, isso dá um alívio, né, na mente, até para a gente dormir. Quem às vezes vai dormir fica com aquele monte de atividade ali na cabeça, né? Então, anote durante a semana, registre a hora que você vai fazer, né? Ou um planner, né? Ou no celular, como você se sentir mais confortável. E lembre-se, é algo que você realmente vai usar. Eu pus um exemplo pequenininho aqui para vocês verem. Nos meus alunos presenciais, a minha disciplina presencial, eu entrego para eles um planner com todas as minhas atividades, já listado por cor, o que eles têm que fazer para ajudá-los visualmente no que eles têm que entregar. Amarelinho quer dizer uma coisa, rosinha quer dizer outro, verdinho quer dizer outro, né? Para ajudá-los. Aí eu falo para eles, prega na sua parede. Eu entrego isso para eles mesmo. Eu falo, prega na sua parede, que aí não tem desculpa de você não me entregar a atividade no dia. E isso, a agenda do Google é maravilhosa, né, gente? Porque já está conectada no celular, está conectado com todos os nossos aparelhos, né? E isso nos ajuda, me ajuda muito. E eu gosto também das questões físicas, viu, gente? Eu gosto de anotar, eu gosto de post-it. Então, por quê? Porque a minha forma de gerenciar o tempo está muito em questões visuais também, tá? E também tem a questão de não desistir se a sua rotina falhar. Gente, a rotina tem os fatores imponderáveis. O que são fatores imponderáveis? São aqueles fatores que vão aparecer no dia de vocês e que vão quebrar a rotina de vocês. Uma coisa que vocês têm que comprar, um filho que adoece, você que adoece, se sente mal e não consegue desempenhar a sua tarefa. Ok. Depois que você melhorar, você volta à sua rotina. Então, não desiste, não estressa, porque algo falhou dentro da rotina que você programou, né? Então, é começar de novo. Rotina é hábito. Hoje, eu não consegui fazer isso, mas amanhã, de repente, eu vou conseguir. E uma coisa importantíssima, que a André até brinca comigo, que a André disse que decorou essa fala minha da última palavra, é a famosa pausa estratégica, né, gente? Nós precisamos descansar. A gente está falando de gestão do tempo e, às vezes, isso causa uma ansiedade tão grande na gente, porque a gente tem um conteúdo um volume muito grande de tarefas hoje no dia a dia. E a gente não tira pausas. As nossas pausas são extremamente necessárias. Então, a gente precisa gerenciar o nosso tempo justamente para que a gente tenha essas pausas. E aí é o que eu queria falar, dar o meu exemplo para vocês. A minha filha morre de rir, meu marido e tudo, porque eu falo, minha pausa é depois das 18 horas. Até às 18 eu faço tudo que precisar, mas depois das 18 não me chame. Eu não respondo WhatsApp de trabalho depois das 18, muito difícil. Não abro os meus e-mails depois das 18 horas. 18 horas, sabe o que eu vou fazer? Mas eu, Marisângela, tenho esse luxo de poder fazer isso. Depois das 18 horas, eu sento no meu sofá. Hoje eu estou quebrando a minha rotina, tá vendo? Estou aqui com vocês. Sento no meu sofá, ligo ali no Netflix, vou assistir uma série que eu amo e eu faço isso praticamente todos os dias. Eu planejo o meu dia de certa forma que às 18 horas é o meu período de descansar, de entrar no Instagram, de ver minhas fofocas que eu quiser, de assistir meus doramas, eu me dou esse luxo, né? É claro que nem todos vão ter esse luxo de poder separar um momento
para você tranquilizar, para você fazer o que você quiser, para você curtir o ócio, né? Isso é qualidade de vida. Mas só é possível essa qualidade de vida porque eu faço toda uma estrutura de planejamento para que eu consiga desenvolver a minha pausa, né? Que para mim é longa, né? A partir das 18 horas eu ainda tenho muito tempo aí. Para algumas pessoas não vai ser um tempo tão grande, mas vai ser 2 horas, vai ser 3 horas no seu dia, mas é importante que você tenha, né, essa pausa. E quando a gente fala, use o seu tempo de qualidade, não é o seu tempo produtivo, não, viu, gente? Ai, a pausa produtiva. Não, a pausa não tem que ser nada produtiva. A pausa tem que ser o que você quiser, o que descansar a sua cabeça. Ela tem que ser de qualidade, no sentido de qualidade de vida, tá? Então, insira o curso de EAD na vida de vocês, mas planeje para que vocês não adoeçam estudando, mas que vocês cresçam e desenvolvam estudando, né? Então, estratégias, estudar sempre, levantar metas estratégicas, planejar e registrar o que você quer fazer, acompanhar os prazos, não desistir se alguma coisa quebrar a sua rotina e colocar na sua rotina uma pausa, um descanso, tá bom? Esse ciclo do PDCA, vocês vão aprender na disciplina de administração, que, na verdade, é um ciclo que ajuda muito quem trabalha com gestão de tempo, né? Porque ele fala que você tem que planejar, mas você tem que desenvolver seu planejamento. E você tem que checar se o seu planejamento está dando certo e você tem que agir. Nenhum planejamento funciona só no papel. Tem que ter ação. Então, resumindo, o PDCA é isso. A gente vai falar dele quando vocês forem estudar comigo. E eu termino falando para vocês que muitas pessoas têm preconceito quando a gente fala de gestão do tempo, que acha que gestão do tempo é só para atividade de trabalho ou atividade de estudo. Não, gestão do tempo faz parte da nossa vida. As pessoas que gerenciam melhor o seu tempo, elas tendem a ter mais qualidade de vida no estudo, no trabalho e na vida pessoal, né? Gerenciamento do tempo serve para fazer mais coisa em menos tempo. Não, não é esse o propósito. É você fazer o que você tiver que fazer, né? Dentro de um tempo proposto, mas ele não precisa exceder, não precisa ser mais coisas, não precisa ser multitarefas, tá? E existe um método, uma técnica ideal de gestão do tempo. Existem métodos, sim, existem técnicas, mas não existe a ideal. Porque, como eu falei, nós vivemos o tempo social, nós somos diferentes um do outro, nós temos questões econômicas, de experiências diferentes. Então, o método do fulano pode não dar certo para mim, eu posso criar a minha própria metodologia de gestão do tempo. Tá? Todos os problemas de produtividade podem ser resolvidos pela boa gestão do tempo. Não, nem todos os problemas de produtividade podem ser resolvidos com a boa gestão do tempo, porque o tempo não pode estar vinculado só à produtividade, tá? Deixa eu ver aqui. E eu termino com uma frasezinha para vocês, né? Somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito, né? E quando vira hábito, a nossa realidade, a nossa qualidade de vida, nossa qualidade de estudo, enquanto estudante, é diferente. E é isso que nós desejamos para vocês, a nova turma de biblioteconomia em EAD, que vocês estudem com qualidade de vida, que vocês tenham um bom relacionamento com o estudo, um bom relacionamento com o tempo de estudo, que o tempo de estudo de vocês seja um tempo de qualidade, para gerar melhor produtividade sem adoecer, né? Assim, vocês vão ver que o desenvolvimento de vocês no curso vai ser longo, tá? E não vai haver, assim, vai haver pouquíssimas desistências, porque vocês vão conseguir ter uma qualidade de vida estudando, né? E administrar bem o estudo de vocês. Então, hoje eu queria plantar uma sementinha para vocês perceberem o quanto planejar o tempo de vocês vai fazer diferença no processo de vocês enquanto estudantes aqui na UFG, tá? Eu espero
né, que essa sementinha tenha sido plantada no dia de hoje e que vocês possam se lembrar disso a partir de amanhã, quando vocês forem planejar aí já os dias de estudo de vocês, tá bom? Muito obrigada, André, muito obrigada, Nayara, e todos vocês que participaram, sejam bem-vindos ao curso de Biblioteconomia EAD e não desistam com facilidade, porque é um ótimo curso, é um curso que tem um material muito bom e que você é o gestor da sua sala de aula. Se você for um bom gestor dessa sala de aula, vai dar certo. Vai sair daqui com seu diploma formadinho, tá bom? Um abraço a todos vocês. Obrigada, Andréia. Eu que agradeço, Marisângela, muito obrigada. Eu fiquei aqui ouvindo, sempre gosto de ouvir essa palestra sua. Ainda bem que eu não precisei de buscar Henrietta hoje. Então, aproveitei e fiquei. Foi muito bom, agradeço muito. E, pessoal, então a gente conclui por hoje. Amanhã a gente tem uma mesa redonda com profissionais, pessoas bibliotecárias, com a mediação da professora Camila. Então, por favor, cheguem um pouco mais cedo, entrem mais cedo, uns 10 minutinhos antes, para a gente começar no horário, tudo bem? Porque como vamos ter 3 pessoas para falar, é bom que vocês tenham tempo para conversar com essas pessoas, fazer pergunta também. Combinado? Então, um abraço para todo mundo, muito obrigada e boa noite.